Ele é médico veterinário. Ele construiu sua carreira em empresas voltadas para a inovação na agropecuária e uso de tecnologias como blockchain para impulsionar operações financeiras no agro. Atualmente é CEO da Brain, startup adquirida pela Serasa Experian e especializada no desenvolvimento de soluções de dados para o agronegócio. Ele é CEO da Brain Agriculture. Seja bem-vindo, Renato Girotto. Olá, Renato, tudo bem? Bom dia, já deixo aqui um muito obrigado aí pela sua presença aqui no Cop Talks, que está com uma audiência sensacional. E eu deixo aí o tempo para você falar um pouco aí sobre esse tema importantíssimo aí para a gente, que estamos aqui, crédito agrícola, os benefícios do uso de dados analíticos para a concessão. Renato, o que é isso? Fala para a gente. Bom, vamos lá, eu que agradeço a oportunidade, obrigado por estar participando. É o primeiro ano que a gente participa, espero que seja o primeiro de muitos, a gente sabe qual que é a importância do evento para o mundo corporativo. Bom, eu vou estar falando um pouquinho de tecnologia, como que tanto as cooperativas, credores e produtores podem se beneficiar do uso da tecnologia. Maravilha, então. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, o professor Marcos ele foi bem feliz na apresentação, mas, bom, a gente sabe que 47% das exportações do país são do agro, 20% da geração de emprego também é do agro, e o PIB, 25% do PIB também é em função do agro. Bom, apesar do cenário já ser bastante promissor, o futuro também é bastante promissor, né? A Maria Flávia, ela falou bastante da entrada de novos fundos, de players, tá? Então, realmente isso é um fato que está acontecendo, tá? Então, a oferta de crédito está aumentando e aumentando com a entrada de novos players. Então, o mercado de crédito oficial, ele tem reduzido a oferta e esses novos players, como os fundos e agtechs, estão entrando para aproveitar esse mercado. Bom, a questão da taxa de queda de juros básicos também tem se tornado um atrativo, tá, para a entrada de novos players. E aqui, como eu falei, a redução dos incentivos públicos e a migração do crédito para o setor privado é um fato que está acontecendo de forma bastante relevante. Mas a gente sabe que ainda existem desafios, tá, para que isso se torne mais factível, a gente de fato tenha a oportunidade de aproveitar os fundos privados que têm um crédito em abundância. E os principais desafios que a gente enxerga ainda uma análise de risco relativamente complexa, tem toda a questão do impacto socioambiental que foi falado até agora por todos os palestrantes, da questão de aspectos climáticos, variação de mercado interno e externo, e também o entendimento do histórico e hábito de pagamento dos produtores rurais, tá? Bom, um outro ponto que é extremamente importante, e para quem analisa crédito sabe o tanto que é custoso, é a questão da descentralização de informações, tá? Descentralização e também desatualização de informações. A gente sabe que o sistema fundiário no país é um tanto quanto caótico e é muito difícil buscar todas as informações em diversas fontes espalhadas aí de forma distinta. Bom, e o que dá para fazer? Tá? Como que a gente pode resolver esse problema? Uma das alternativas é digitalizar todo o processo de crédito agrícola. Tá? O professor Marcos também comentou que no livro dele tem um capítulo de digitalização e eu tenho certeza que o crédito deve compor esse capítulo. Tá? Então, por que a gente precisa digitalizar o processo? Para reduzir a simetria das informações, aumentar a eficiência da análise, tá? Mitigar riscos socioambientais, trazer maior transparência para a operação, para os dois lados, lado do tomador quanto lado do credor, reduzir risco operacional e também mitigar os riscos reputacionais. Bom, e como que a gente pode usar essa tecnologia e essa digitalização na prática, tá? Então, hoje existe já tecnologia
para traçar um perfil de comportamento financeiro, tá? Vou falar um pouquinho disso logo à frente, para fazer toda uma análise socioambiental e mitigar qualquer tipo de risco na análise, durante e também na pós-concessão de crédito. Então, existem plataformas hoje que mitigam esse risco e também monitoram a carteira. Identificar através de sensoramento remoto a capacidade de produção daquelas áreas e daqueles produtores. Também utilizar o sensoramento remoto para monitoramento das garantias. O uso de dados, ele também pode servir para empoderar o produtor na tomada de crédito. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente também. E o uso de dados analíticos para a inteligência artificial também tem se tornado cada vez mais utilizado por grandes players do mercado. Bom, a ideia aqui é eu mostrar um pouquinho na prática como que a Brain e a Serasa têm utilizado tecnologia para auxiliar tanto o credor quanto o produtor na concessão e tomada de crédito. Bom, a primeira das alternativas, tá, que é identificar o comportamento financeiro do agro, pode ser feito através de análise de informações cadastrais, dados demográficos, comportamento financeiro do produtor com o mercado agrícola e gerando um score de produtor. Então, hoje, a Serasa e Brain já tem um modelo de score bastante aderente ao segmento de agronegócio, tá? Onde pontua o risco de crédito para os próximos 12 meses, indicando se existe um grande risco ou um baixo risco de inadimplência daquele produtor. Um outro ponto que foi falado bastante é a questão dos aspectos socioambientais. A gente sabe que é um tema que veio para ficar, a questão de ESG, e já existe algumas imposições, ou melhor, a partir do semestre que vem, a Maria Flávia também comentou, da questão do Biro Verde, do Banco Central, que vai obrigar a todas as instituições financeiras que utilizam o crédito oficial a fazer uma elegibilidade dos produtores. Então, antes de dar o crédito para aquele produtor, as empresas vão ter que analisar a situação socioambiental dos mesmos para ver se os produtores estão de acordo ou não com o compliance estabelecido. Bom, uma outra ferramenta é a ferramenta de sensoramento remoto. A gente sabe que hoje muitas empresas, muitas cooperativas já utilizam dessa tecnologia, que pode ser utilizada tanto para qualificação de áreas, então entender como que é o histórico daquelas áreas que vocês vão estar financiando, tá, através de uma análise histórica, quanto monitoramento da safra corrente, tá? Para quem trabalha com crédito oficial, sabe que também algumas operações é obrigatório fazer o monitoramento por sensoramento remoto. Então, existem soluções hoje que vão confirmar se foi plantado ou não dentro daquela área, quanto que plantou, se aquele plantio aconteceu dentro do zonamento agrícola, que tipo de manejo que aquele produtor está utilizando. Também indica o desenvolvimento da cultura, tá, para vocês saberem de forma bastante antecipada se aquela área está performando bem ou não, se tem algum risco de quebra de safra. E, por fim, um alerta de colheita, principalmente para aquelas empresas que trabalham com barter e têm o grão para receber. É extremamente importante receber esses alertas e já entender quando que vai poder estar recebendo aqueles grãos. Bom, a tecnologia ela não é aplicada somente para credor, então a tecnologia também, o uso de dados, ela pode ser utilizada para produtores, tá? No quesito, ou melhor, com a finalidade de empoderar esse produtor na tomada de crédito. Então, a gente desenvolveu um aplicativo também voltado para produtor, que chama Farmer ID, que reúne toda a documentação que aquele produtor precisa para conceder crédito. Então, a partir de um simples cadastro, o aplicativo vai trazer o CAR, CCR, CAFE, CNDDTR, vai fazer toda uma análise de compliance socioambiental daquele produtor e daquelas propriedades. Tá? Permite o produtor também subir documentos através de foto, upload, tem alertas de incêndio, então se tiver qualquer foco de incêndio próximo da propriedade, o produtor recebe pelo celular aqui esse alerta de incêndio. Tem também a possibilidade do produtor fazer o monitoramento da área dele por satélite, então acompanhar todos os talhões à distância, tá? E também informação de clima.
Então, essa ferramenta a gente entende que empodera o produtor na tomada de crédito e a qualquer momento ele pode compartilhar todo esse pacote de informação com a cooperativa ou com quem ele achar necessário. Bom, dando sequência, tá? Eu comentei também que o uso de dados ele pode ser bastante eficaz também para inteligência de mercado. A gente sabe que muitas cooperativas estão expandindo suas operações e é extremamente relevante entender melhor aquelas áreas e regiões que essa expansão está acontecendo. Tá? Então, hoje, através também de uso de dados analíticos, é possível a gente fazer uma análise extremamente profunda daquelas áreas, entender qual que é o potencial de mercado daquela região, utilizando sensoriamento remoto para identificação de cultura. Então, a gente consegue mostrar quantos hectares existem de campo, pasto, de floresta naquela região de interesse. É possível também fazer uma análise prévia de qual que é o risco socioambiental daquela região. Então, que a maioria das cooperativas estão concentradas no sul do país, mas para aquelas que estão olhando para novas fronteiras agrícolas, é extremamente importante e relevante fazer essa análise prévia para entender se essa área de expansão é uma área de alto risco socioambiental ou de baixo risco socioambiental. Se está tendo muito desmatamento, se não está, e assim por diante. Tá? Bom, praticamente tudo isso que eu comentei se resume em uma plataforma, tá? Que é uma plataforma que a gente chama de plataforma Brain, tá? Que faz toda essa análise de informações, busca de certidões, traz as variáveis socioambientais, faz monitoramento de safra, tá? E isso é consumido através do ambiente online, onde a partir de um input de um CPF ou de um CNPJ, a gente vai trazer todas as informações necessárias para mitigar qualquer risco de crédito. Bom, eu trouxe um case de sucesso, tá, para apresentar, que foi feito com a Raizen, tá? A gente desenhou um modelo para liberação, ou melhor, para renovação de novos contratos de fornecedores, e o que a gente obteve junto com a Raizen foi uma redução de aproximadamente 95% do tempo e do custo operacional que eles levavam lá para fazer toda essa análise. Então a gente reduziu de 4 dias para 3 dias toda a análise documental, que foi 100% feita através de uso de tecnologia e algoritmos que buscam todos esses documentos, tratam esses dados em poucos segundos e disponibiliza na tela para o usuário tomar uma melhor decisão. Bom, eu estou caminhando para o fim aqui da apresentação e vou deixar os últimos minutos para a gente discutir. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais das ferramentas, tá? Basta apontar aqui a câmera do celular para conhecer a plataforma Brain ou para conhecer o Farmer ID, que é o aplicativo que eu mencionei, que é para uso exclusivo de produtores rurais. Bom, eu agradeço e fico à disposição para estar tirando qualquer tipo de dúvida. Bacana, Renato. Excelente explanação aqui. Tem perguntas? Tem. O que não faltam aqui nos Cop Talks são perguntas. Vale lembrar que o Cop Talks ele é transmitido pelo nosso canal de streaming, tá? Então, o YouTube e o LinkedIn, eles ficam abertos para que outras pessoas possam estar ali assistindo. Mas o forte é por esse canal aqui. Desculpa. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como que as cooperativas podem contribuir para que os pequenos produtores estejam inseridos no cenário atual de crédito? Qual o maior desafio para democratizar o crédito rural? Bom, boa pergunta. Eu acho que a cooperativa ela acaba sendo extremamente relevante nesse cenário de concessão de crédito por um pequeno produtor, porque a cooperativa ela detém muita informação relacionada ao produtor. Ela está muito mais próxima do produtor do que qualquer outro player do setor financeiro, tá? Então, uma ação
casada, fundo de investimento ou de uma agfintech junto com a cooperativa para criar modelos de crédito, unindo tanta informação que essas empresas de tecnologia ou fundos conseguem obter de forma automatizada com as informações que as cooperativas já detêm. Isso pode tornar, pode gerar um motor de decisão de crédito, liberação de crédito extremamente potente, e isso vai reduzir custo operacional, vai mitigar risco e vai também possibilitar até mesmo um ajuste de spread de acordo com o perfil daqueles produtores. A gente tem um case interessante dentro da Brain e Serasa, onde a gente fez uma análise de crédito de microprodutores da agricultura familiar, de um volume bastante expressivo, para entender qual que era o perfil daqueles produtores. A gente teve uma surpresa bem feliz, mostrando que a taxa de inadimplência desse perfil de produtor é extremamente baixa, tá? Mas, por outro lado, a gente sabe que bancos e fundos, eles não têm essa capilaridade para chegar no pequeno produtor, no microprodutor, então é extremamente fundamental fazer isso com quem está mais próximo. Eu entendo que as cooperativas seriam os melhores parceiros. Certo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. É que a gente vai selecionando. Você falou desse estudo, né, de pequenos produtores. Eu acho bem interessante isso aí. Depois eu vou conversar com você sobre essa pesquisa que vocês fizeram. Ó, Bacana. mais uma pergunta. Quais as maiores dificuldades que o crédito rural encontra hoje no Brasil? Né? Você falou de uma pesquisa que vocês fizeram com os pequenos. Se você puder falar essa dificuldade na visão dos pequenos, seria interessante. O que precisa ser mudado para que esse crédito seja acessível? Qual o impacto do crédito rural para o setor? Tá. Vamos lá. Eu acho que, de longe, o principal problema do crédito rural é a burocracia. Quem trabalha com crédito rural, quem é produtor rural, eu sou produtor, minha família é de produtor, a gente toma crédito rural todo ano e a gente sabe o quanto que é burocrático, o quanto que é difícil acessar o crédito. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que mudar é realmente o mindset das instituições. A gente sabe que muita coisa está mudando, a gente vê o Banco Central com boas iniciativas para desburocratizar toda essa questão do crédito, mas quando a gente pega o crédito para microprodutor, por exemplo, que é o principal é o Pronaf, a gente sabe que os bancos e os produtores têm uma dificuldade tremenda para liberar essa operação. Então, bom, resumindo, o principal problema que eu vejo ainda é a burocracia, e com o uso da tecnologia a gente pode acelerar bastante esse processo. Certo. Renato, tem mais perguntas, mas assim, é muito do mesmo que você já respondeu, né? Uhum. Tudo se concentrou aí nessas dificuldades do crédito rural. Você tem mais uns minutinhos, você tem mais um pouquinho aqui, você quer deixar suas considerações finais, um recado, alguma coisa? Quero sim. Bom, eu acho que uma consideração final é, inclusive, um ponto extremamente relevante que o Marcos Fava comentou na primeira palestra, e eu estava bastante atento, é que vai vencer quem fizer mais rápido, né? E quem fizer mais rápido no crédito também vai estar lutando, tá? Então, a gente não vê hoje uma empresa que trabalha com crédito não utilizar, não fazer o uso de tecnologia e de ferramentas, não só acelerar todo o processo de liberação e concessão de crédito, mas também mitigar o risco da sua operação, tá? E a partir do momento que as cooperativas tiverem uma boa governança das operações de crédito, tiver uma boa governança socioambiental, com certeza não vai faltar crédito privado para fomentar esses produtores. Muito bem, estivemos aqui com o Renato Giroto, CEO da Brain Agricultura. Renato, obrigado aí pela sua participação, você trouxe um contexto bastante interessante, dados até que eu não conhecia. Acredito que o setor tenha apreciado aí, tenha consumido bastante essa sua fala, e obrigado realmente pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer.
e bom evento para todos.